Olá pessoal, dando prosseguimento no nosso conteúdo, nós estudaremos o capítulo 9, lá na página 54 da apostila de vocês, com o conteúdo de acordes, sua estrutura e cifragem. Vamos acompanhar a leitura. O que são acordes? 3 ou mais notas separadas por tensas e tocadas simultaneamente formam o acorde. Alguns instrumentos que produzem acordes: piano, teclado, acordeon, violão, guitarra, cavaquinho, banjo, harpa, vibrafone, xilofone, órgão e etc. Esses são só alguns exemplos de instrumentos harmônicos que produzem acordes, e são notas, como a gente acabou de ler, tocadas simultaneamente, com base numa lei que estrutura esses agrupamentos de sons. E com isso, combinando essas terças, nós formamos o que nós acabamos de ler, que são os acordes. O acorde de 3 notas chama-se tríade e o de 4 notas chama-se tétrade. Outras notas podem ser acrescentadas ao acorde para enriquecer o seu som. Então, como a gente leu, pessoal, a tríade é formada por 3 sons e a tétrade são acordes formados por 4 sons. E quando a gente fala assim, 4 sons, são 4 sons diferentes. Por exemplo, se eu pegar um acorde de Dó maior, Dó natural, Mi natural, Sol natural. Essa é a minha tríade, Dó, Mi, Sol. Se eu acrescentar, por exemplo, um Dó mais agudo, sendo Dó, Mi, Sol, Dó, eu tenho 4 sons? Tenho 4 sons, mas eu repeti o Dó. Sendo assim, eu não tenho 4 sons diferentes na questão de nome de nota. É fato que são alturas diferentes, os dós. Só que, para ser tétrade, nós reconhecemos que deve haver 4 sons diferentes, 4 notas diferentes, ok? Vamos relembrar um pouquinho sobre as cifras, sobre aquelas letrinhas que representam esses acordes. O símbolo do acorde é a cifra, feita de uma letra maiúscula e complemento. As letras maiúsculas são as primeiras 7 letras do alfabeto, representando as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, respectivamente. Então, o A representa o acorde de Lá, o B representa o acorde de Si, o C representa o acorde de Dó, o D representa o acorde de Ré, o Mi é representado pela letra E, o F é a representação do acorde de Fá e o G é a representação do acorde de Sol. Pessoal, no nosso país, o Brasil, países latinos, nós usamos a escala de Dó como uma escala padrão. É por isso que na maioria das vezes, quando se pergunta assim, quantas são as notas? Aí a gente responde, são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então essa é a nossa escala padrão, a escala de Dó. Em alguns outros países, como os Estados Unidos, a Europa, eles reconhecem a escala de Lá menor como uma escala padrão. Então eles falam Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Com isso, a nossa cifra ficou A, B, C, D, E, F, G, justamente fazendo menção às notas respectivas da escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? Uma curiosidade sobre a cifra. Na Alemanha e em alguns outros países, eles não reconhecem o B para representar o acorde Si. Eles usam o H de hoje, tá bom? Mas, como acabei de falar, no nosso país, países latinos, países ocidentais, a gente utiliza o A, B, C, D, E, F, G para representar os respectivos acordes de Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? Relembrado agora essa questão de cifra, a gente vai passar, pessoal, a fazer uma revisão sobre as tríades. Esse conteúdo de tríade você viu lá no primeiro ano, quando você estava estudando lá no terceiro bimestre. A gente vai dar uma pincelada nesse conteúdo de tríade para você relembrar. E aí sim a gente passará a trabalhar as tétrades, tá bom?
E como vocês sabem, as tríades elas funcionam através de estruturas formadas de terças, são combinações de terças, terças menores ou terças maiores. E essas terças, pessoal, possuem uma distância entre tons e semitons. Aí você também tem que relembrar um outro conteúdo, que é de tom e semitom, que nós estudamos lá no primeiro ano também e falamos bastante no primeiro bimestre desse ano e também falamos sobre isso nas duas primeiras aulas do segundo bimestre. Relembrando, a terça menor possui 1,5 tom de distância e a terça maior possui 2 tons. Essa informação é extremamente importante para a gente poder montar os nossos acordes. Vamos fazer alguns exemplos, pessoal. Aí na tela, acordes maiores. Os acordes maiores possuem essa estrutura que está aí na tela, terça maior sobre terça menor. Então, ó, se é uma tríade, eu preciso ter 3 sons. E entre esses 3 sons possui 2 terças, né? Se são 3 notas, pessoal, então vou ter lá terça maior sobre terça menor, no caso do acorde maior. Eu vou fazer um exemplo no quadro, tá bom? Então, pessoal, na tela a gente está mostrando uma tríade de Sol maior. Observem que, se meu acorde é de Sol, eu representei através da sua cifra, que é a letra G. E se ele é um acorde de Sol, eu iniciei a partir da nota Sol. No caso, um Sol natural. Essa minha nota Sol, ela é a nota fundamental do acorde. A gente costuma falar que é a nota mais importante. É a nota tônica, é o que dá tom ao acorde. Se meu acorde é de Sol, eu preciso iniciar com a nota Sol. Se meu acorde fosse de Dó sustenido, por exemplo, eu deveria iniciar com a nota Dó sustenido. Se o meu acorde fosse de Lá bemol, eu deveria iniciar com a nota Lá bemol. E a partir dessa nota eu encontro as outras notas da tríade. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu iniciei com a nota Sol e agora eu preciso partir para as minhas terças, né? De modo que eu tenha uma tríade, um acorde com 3 sons. Então, acima desse Sol, que é a minha nota fundamental, que é a nota tônica, que é a nota que dá tom, que dá nome ao meu acorde, acima dele eu preciso ter uma terça maior e depois dessa nota que eu encontrar, eu preciso ter uma terça menor. Essa estrutura aqui, pessoal, ela é decorativa, você tem que decorar. Se o acorde é maior, ele inicia com a terça maior e termina com uma terça menor. Então vamos lá. Sabemos que a terça maior possui 2 tons de distância e a terça menor 1,5 tom. Então vamos lá. Vamos para a classificação e a gente inicia numericamente, né? Uma terça acima do Sol é o Si. Sol, Lá, Si. Eu encontrei a minha nota, que é o Si. Agora eu preciso contar a quantidade de tons e semitons para saber se eu preciso acrescentar algum sinal de alteração aqui. Se eu não tiver 2 tons, eu preciso movimentar ou para cima ou para baixo, né? Usando sustenidos ou bemol ou qualquer outro sinal de alteração, desde que no final das contas eu tenha 2 tons para que eu forme a minha terça maior, que é o que eu estou precisando. Então vamos lá, pessoal. Do Sol para o Lá, sabemos que temos um tom. E do Lá para o Si, nós também temos um tom. Se do Sol para o Si eu já encontrei 2 tons, automaticamente já encontrei o que eu estava buscando, que era a minha terça maior. Sol, Si, 2 tons, terça maior, já posso partir para a próxima terça. E ela virá a partir da última nota que eu escrevi, que no caso é o Si. Uma terça acima do Si é o Ré. Si, Dó, Ré. Escrevendo no quadro. Pronto. Agora a gente vai fazer aquele mesmo processo de contar os tons e semitons. Olha só. Do Si natural para o Dó natural eu tenho um semitom. E do Dó para o Ré eu tenho um tom. Automaticamente, pessoal, do Si para o Ré eu encontrei 1,5 tom. Posteriormente, já encontrei o que eu estava buscando, que era a minha terça menor. Então, pessoal, escrevendo aqui como um intervalo melódico, eu encontrei as notas Sol, Si e Ré. Elas são as notas que compõem o meu acorde de Sol. E agora eu preciso agrupar elas como intervalos harmônicos.
Ó, porque eu encontrei, como a gente acabou de falar, o Sol, o Si e o Ré. Isso daqui, pessoal, eu faço lá no meu papazinho rascunho, tá? Lá no meu rascunho, só para eu poder visualizar melhor, né, a estrutura, né, terça maior sobre terça menor, poder contabilizar lá a distância de tons e semitons. Dessa forma, eu julgo ser mais fácil para chegar nesse resultado aqui, tá? A gente quer isso daqui, ok? E para chegar nessa distância de terça maior sobre terça menor, nós usamos esses meios aqui, ok? E aqui está a minha tríade de Sol maior. No acorde de Sol, pessoal, eu vou tocar para vocês ouvirem a sonoridade da tríade de Sol maior. Agora que a gente já relembrou como se formam as tríades maiores, a gente vai partir para os outros 3 tipos de tríades. E só para relembrar, os acordes podem ser maiores, menores, diminutos e aumentados, ok? Acabamos de fazer os maiores, agora a gente vai partir para os menores. Enquanto os acordes maiores funcionam através de terça maior sobre terça menor, os menores é o inverso disso. O acorde menor ele inicia com terça menor e termina com terça maior, ok? Vamos fazer um exemplo. Aqui acorde menor é uma terça menor mais uma terça maior. Vamos fazer esse exemplo aí, pessoal, de Ré menor. Então vamos lá. Lembrem que o D é a representação do acorde de Ré. E para eu representar o acorde menor, eu devo colocar esse M minúsculo, ok? Agora, como é que eu faço para eu chegar nas notas do meu acorde Ré menor? Eu preciso iniciar de uma nota, que no caso é o meu Ré natural. Se o acorde de Ré, a primeira nota a ser colocada é o Ré. Então, acima desse Ré, eu preciso ter uma terça menor. E acima dessa nota que eu encontrar, eu preciso ter uma terça maior. Para que eu tenha aquela estrutura que a gente acabou de aprender. Terça menor sobre terça maior. Então vamos lá. Relembrem, pessoal, que terça menor é um tom e meio e a terça maior são 2 tons. Primeiramente, eu tenho que encontrar que nota está uma terça acima do Ré. No caso, é o Fá, né? Ré, Mi, Fá. E agora eu preciso contar os tons e semitons para saber se eu preciso movimentar esse Fá para cima ou para baixo usando sinal de alteração ou, se já encontrar o que eu estou procurando, deixar como está. Olha lá, do Ré para o Mi natural, nós temos um tom completo. E do Mi natural para o Fá, nós temos um semitom. Se nós já encontramos um tom e meio entre o Ré e o Fá, significa que já temos a nossa terça menor que a gente estava procurando. Vamos agora para a próxima terça. Uma terça acima do Fá, pessoal, é o Lá. Fá, Sol, Lá. Contando tons e semitons, olha lá. Entre o Fá natural e o Sol natural, eu tenho um tom. E entre o Sol e o Lá, eu também tenho um tom. Se eu já encontrei 2 tons entre o Fá e o Lá, não preciso modificar o Lá e já encontrei a minha terça maior. Lembrem também, pessoal, que quando a gente fala em modificar, a gente não está falando em mudar para o Si ou mudar para o Sol. A gente só está falando em acrescentar sinais de alteração. Jamais posso tirar esse Lá ou qualquer outra nota do lugar. Se a terça é Lá, a gente só pode movimentar ela para cima ou para baixo com os acidentes, né? Sustenido, bemol, ou B quadro, ou dobrado sustenido, ou dobrado bemol, ok? Então, pessoal, a gente encontrou as notas Ré natural, Fá natural e Lá natural. Essas 3 notas formam o meu acorde Ré menor. Agrupo isso como intervalo harmônico, como uma tríade, como um acorde e automaticamente já encontrei o resultado que eu estava procurando. Agora, pessoal, vou tocar esse acorde de Ré menor para vocês ouvirem a sonoridade de um acorde menor. Agora, pessoal, vamos para os acordes diminutos. Olha só, na tela está mostrando a estrutura aí. Os acordes diminutos, eles possuem a estrutura de terça menor sobre terça
menor. Olha só, a gente já viu acordes maiores. Acordes maiores é terça maior sobre terça menor. Os menores é terça menor sobre terça maior. E os diminutos são terça menor sobre terça menor. É tudo pequeno, tá? Lembre dessa forma. Diminuto, tudo pequeno, tudo menor, tá bom? Vamos fazer um exemplo aí. Eu escolhi esse acorde de Mi diminuto. Os acordes diminutos eles podem ser representados de duas formas diferentes. Ou usando o DIM, né? D-I-M de diminuto, ou essa bolinha. Essa bolinha, pessoal, qual o significado dela? Os acordes diminutos eles sempre andam através de terças menores. Independente se é tríade, se é tétrade, sempre vai ser terça menor sobre terça menor sobre terça menor, tá bom? Mas quando a gente chegar lá, a gente vai dar alguns outros exemplos do porquê que se usa essa bolinha aí, tá bom? Então vamos lá. No quadro, eu quero fazer um acorde de Mi diminuto. Se o meu acorde é de Mi diminuto, eu preciso iniciar do Mi. Acorde Mi, inicio com a nota Mi. Agora eu preciso ter uma terça menor acima desse Mi e depois uma terça menor acima dessa nota que eu encontrei agora há pouco. Vamos lá. Uma terça acima do Mi é o Sol. Mi, Fá, Sol. Pronto. Contabilizando lá com os semitons, entre o Mi natural e o Fá natural eu tenho um semitom. E entre o Fá e o Sol eu tenho um tom. Se eu já tenho um tom e meio entre a minha nota Mi e a minha nota Sol, já encontrei a minha terça menor que eu estava procurando. Vamos agora para a próxima terça. Uma terça acima desse Sol. No caso é o Si. Sol, Lá, Si. Olha lá. Entre o Sol natural e o Si natural, eu tenho um tom. E entre o Lá e o Si, eu também tenho um tom. Sendo assim, eu encontrei dois tons, só que dois tons não formam terça menor. Isso daqui não é o que eu estou procurando. Se eu tenho dois tons aqui entre o Sol e o Si, eu preciso modificar esse Si, de modo que eu reduza essa distância de dois tons para um tom e meio. Então, para tal, pessoal, eu devo usar um bemolzinho, né? O bemol ele reduz a nota um semitom abaixo. E agora, do Lá para o Si bemol, eu passarei a ter um semitom. Então, as notas do meu acorde de Mi diminuto são Mi natural, Sol natural e Si bemol. Pessoal, sempre vou bater nessa tecla, jamais movimentem essa nota de lugar. Se é Si, vai ser Si. E para movimentar, eu usei somente um bemolzinho. O que era dois tons, né? Sol, Si natural, eu reduzi essa distância, né? Usando o meu bemol, tá bom? Só falta eu escrever agora isso como um acorde, como um intervalo harmônico. E nós encontramos as notas Mi, Sol e Si bemol. Já encontrei a minha tríade de Mi diminuto, tocando para vocês ouvirem a sonoridade do acorde diminuto. Agora, pessoal, a gente vai para os acordes aumentados. Nós já aprendemos, já relembramos a estrutura dos acordes maiores, que é terça maior sobre terça menor. Já relembramos a estrutura dos acordes menores, que é terça menor sobre terça maior. Já relembramos os acordes diminutos, que é terça menor sobre terça menor. E agora a gente vai relembrar os acordes aumentados. Aumentado, tudo grande. Terça maior sobre terça maior. E como exemplo, pessoal, vamos usar o acorde de Fá aumentado. Pessoal, os acordes aumentados eles podem ser representados de duas formas diferentes. Ou usando a cifra mais A1 de aumentado, né? A-U-M, ou usando a cifra e o sinalzinho de mais, para justamente representar que o acorde é um acorde todo aumentado, feito através de terças maiores. Vamos para o nosso exemplo aqui no quadro, Fá aumentado. Se o meu acorde é de Fá aumentado, eu preciso iniciar com a nota Fá.
E eu preciso ter acima desse Fá uma terça maior. E acima dessa nota que eu encontrar, eu preciso ter outra terça maior. Uma terça acima do Fá é o Lá. Fá, Sol, Lá. Primeiro sempre usem a classificação numérica, tá? Para vocês saberem que nota é. No caso, encontramos o Lá. A partir disso, eu tenho que ter a consciência que eu não posso mais modificar esse Lá de lugar. É Lá e pronto. O que pode acontecer é ter acréscimos com sustenido ou bemol, né? Dependendo do que a gente achar com os tons e semitons aqui. Contabilizando, entre o Fá e o Sol, eu tenho uma terça maior. E entre o Sol e o Lá, eu também tenho terça maior. Se eu já encontrei dois tons, já tenho a terça maior que eu estava procurando. Vamos agora para a próxima terça aqui. Uma terça acima do Lá é o Dó natural. Contabilizando a distância entre tons e semitons, entre o Lá natural e o Si natural, eu tenho um tom. E entre o Si natural e o Dó natural, pessoal, eu tenho um semitom. Não é o que eu estou procurando. Eu preciso de dois tons e não um tom e meio. Eu preciso de terça maior. Então, como é que eu faço para resolver, para aumentar essa distância de 1,5 para 2? Eu preciso usar um sustenido. O sustenido ele eleva a nota um semitom acima. Neste caso, por ser Dó natural, a única forma que eu tenho de aumentar um semitom acima é usando um sustenido. Tá? Então, o que era um semitom do Si para o Dó natural passa a ser um tom completo, no caso entre o Si e o Dó sustenido. Eu quero dar uma observação para vocês quanto a sinal de alteração. Nem sempre o sustenido vai levar a nota um semitom. Imaginem que uma determinada nota desse um Si bemol, por exemplo. Se eu colocar, pessoal, um Si bemol ali, a forma que eu tenho de aumentar esse Si bemol é tirando o efeito do bemol. O bemol ele não traz a nota um semitom para baixo. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar esse Si bemol um semitom acima, eu deveria colocar um B quadro, para que o Si bemol voltasse a ser Si natural e com isso aumentasse um semitom acima, né? Nesse exemplo hipotético que eu dei aí, tá bom? Mais para frente a gente vai fazer uns exemplos quanto a isso, só para contextualizar ainda mais, tá? Eu estou falando tudo isso para quê? Para que vocês saibam que nem sempre o sustenido vai levar um semitom, como eu acabei de falar, tá bom? Tenham esse senso de análise de tons e semitons, sabendo de fato a distância de uma nota para outra, para que vocês não pequem isso daqui, né? Para que vocês não coloquem sinais de alteração errado. Enfim, voltando ao Fá aumentado, as notas que eu encontrei foram Fá natural, Lá natural e Dó sustenido. Colocando isso como acorde, como intervalo harmônico, ficará exatamente assim. Observem, pessoal, também, coisinha de primeiro ano isso, hein? Se o meu Dó é sustenido, o meu sustenido vai exatamente na mesma posição que ele está. Dó no terceiro espaço, sinal de alteração no terceiro espaço, assim como no meu acorde aqui, tá bom? Agora, pessoal, peguem lá a apostila de vocês, lá na página 56, lá tem uma atividade, questão 1 e questão 2, para vocês praticarem as tríades. Para fins de conhecimento, eu vou responder com vocês a letra A de abacaxi, e a letra B de buchada, tá bom? Na letra A, pessoal, nós temos as seguintes notas: Mi natural, Sol natural e Si natural, ok? E a questão pediu que nós identificássemos a cifra desse acorde. Vamos fazer agora. Olha lá, eu pego lá meu papelzinho em rascunho e eu posso reescrever essas notas como um intervalo melódico. Ó, Mi natural, Sol natural e Si natural. Só para facilitar, né, a contagem dos tons e semitons, para que eu possa identificar que terça que eu tenho nesses dois grupos aqui de nota. Vamos lá. Se o meu acorde iniciou com a nota Mi, eu já sei que ele é Mi
alguma coisa. Agora vamos procurar que alguma coisa é essa. Olha lá, entre o Mi natural e o Fá natural eu tenho um semitom. Entre o Fá e o Sol eu tenho um tom. Então, entre o Mi e o Sol eu acabei de encontrar uma terça menor. Vamos agora para a próxima terça, entre o Sol e o Si. Entre o Sol natural e o Lá natural eu tenho um tom. E entre o Lá e o Si eu também tenho um tom. Neste caso, eu encontrei aqui uma terça maior. Acabamos de aprender que o acorde que tem essa estrutura de terça menor sobre terça maior são os acordes menores. Então, esse acorde aqui é o acorde Mi menor. Entre o Mi e o Sol, terça menor. Entre o Sol e o Si, terça maior. Na letra B de buchada, nós temos as notas Lá natural, Dó sustenido e a nota Mi natural. Vamos lá no nosso papelzinho rascunho, vamos colocar isso de modo melódico, só para a gente poder identificar as distâncias aqui. Lá natural, Dó sustenido e Mi natural. Vamos lá. Entre o Lá natural e o Si natural, nós temos um tom. Entre o Si natural e o Dó natural, nós temos um semitom. E entre o Dó natural e o Dó sustenido, nós também temos um semitom. Sendo assim, nós encontramos um mais um, dois tons. Portanto, uma terça maior. Eu poderia também, pessoal, já para encurtar a distância, né, para encurtar o caminho, entre o Lá e o Si, tom, e entre o Si e o Dó sustenido, tom, né? Eu só vi dessa forma mais detalhadinha para vocês saberem como eu fiz para chegar nesses dois tons aí. Vamos para a próxima terça, entre o Dó sustenido e o Mi natural. Vamos lá. Entre o Dó sustenido e o Ré natural, eu tenho um semitom. E entre o Ré e o Mi, eu tenho um tom completo. Portanto, aqui eu encontrei uma terça menor. Nós temos aqui uma terça maior e uma terça menor. E essa aqui é a estrutura dos acordes maiores. Terça maior sobre terça menor. Se o meu acorde iniciou com a nota Lá, automaticamente aqui nós temos um acorde de Lá maior. E agora, pessoal, da letra C de churrasco até a letra G, aí é com vocês, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é muito parecida com a primeira. A diferença é que na primeira ele deu a nota e pediu para nós escrevermos a cifra, na segunda é o inverso. Deu-se a cifra e pediu para que nós escrevêssemos as notas desse acorde. Vamos lá. Na letra A, pessoal, pediu que nós escrevêssemos as notas que formam o acorde de Si bemol maior. Então vamos lá. Por o meu acorde ser de Si bemol, eu preciso iniciar com a nota Si bemol. E por ser um acorde maior, eu preciso ter uma terça maior acima do Si bemol e uma terça menor acima dessa nota que eu encontrar a partir do Si bemol aqui. Então vamos lá. Uma terça acima do Si bemol é o Ré. Si, Dó, Ré. Eu preciso aqui, pessoal, que tenha dois tons. Então vamos lá. Do Si bemol para o Si natural, eu tenho um semitom, e do Si natural para o Dó natural, um semitom. Então, vamos fazer daquela forma mais rapidinho, que eu acabei de mostrar ali. Entre o Si bemol e o Dó natural, temos um tom, como eu acabei de falar. E entre o Dó natural e o Ré natural, também tem um tom. Já encontrei dois tons, automaticamente já encontrei a terça maior que eu estava procurando. Nem preciso modificar o Ré com o sinal de alteração. Vamos para a próxima aí, uma terça acima do Ré, que é o Fá. Ré, Mi, Fá. E eu preciso, pessoal, que entre o Ré e o Fá tenha um tom e meio. Olha lá, do Ré natural para o Mi natural eu tenho um tom, e do Mi natural para o Fá natural eu tenho um semitom. Um tom e meio, já tenho a terça menor que eu estava procurando, nem preciso modificar o Fá com o sinal de alteração. Agora, pessoal, basta eu escrever lá na minha apostila a resposta que eu encontrei, que foram as notas Si bemol, Ré natural e Fá natural.
Essas são as três notas que formam a tríade de Si bemol maior. Na letra B, pessoal, pediu que nós escrevêssemos as notas que formam a tríade de Fá sustenido menor. Então vamos lá. Por ser um acorde Fá sustenido, eu preciso iniciar com o Fá sustenido. Fá sustenido menor, inicio com o Fá sustenido. E agora eu preciso ter, por ser um acorde menor, uma terça menor aqui, seguido de uma terça maior. Uma terça acima do Fá sustenido é o Lá. Fá, Sol, Lá. Lembre que quando a gente está contando o intervalo numericamente, a gente não precisa levar em consideração o sinal de alteração. Eu conto como Fá, Sol, Lá, tá? Como vocês bem sabem. Agora vamos contabilizar a distância entre tom e semitom para ver se nós encontraremos um tom e meio, que é o que a gente precisa. Entre o Fá sustenido e o Sol natural, nós temos um semitom. Entre o Sol natural e o Lá natural, nós temos um tom. Então aqui nós já encontramos um tom e meio, nem preciso modificar o meu Lá. Uma terça acima do Lá agora. Lá, Si, Dó. Preciso que seja dois tons aqui. Então vamos lá. Entre o Lá e o Si natural, eu tenho um tom. E entre o Si natural e o Dó natural, eu tenho um semitom. Não é o que eu estou procurando. Eu preciso ter dois e não 1,5. Então, eu preciso aumentar essa distância de 1,5 para dois tons. A forma que eu tenho de aumentar esse Dó um semitom acima é usando um sustenido. E agora, o que era um semitom passa a ser um tom completo. Entre o Lá e o Si, tom. E entre o Si e o Dó sustenido, tom. Dois tons, terça maior é o que eu estou precisando. Então, eu encontrei as notas Fá sustenido, Lá natural e Dó sustenido. Esses são as notas que formam o meu acorde Fá sustenido menor. Só colocar agora como um intervalo harmônico e pronto. Olha só, pessoal, a importância de você colocar o sustenido na mesma posição da nota lá. Se o meu Fá é sustenido, o meu quadradinho aqui do sustenido vai no primeiro espaço. Se o meu Dó ele é sustenido, o meu sustenido também vai no quadradinho do Dó. Se eu colocasse esse sustenido alinhadinho com esse daqui, ia ficar muito feio. Então, trouxe um pouquinho mais para frente, né, para um não atrapalhar o outro. E eu sei que o Dó é sustenido porque o sustenido está no terceiro espaço. E eu sei que o Fá é sustenido porque o sustenido está no primeiro espaço, ok? E agora, da letra C até a letra G é com vocês. Vocês podem fazer em casa aí, depois a gente vai corrigir. Agora a gente vai dar um passo a mais quanto aos acordes. Nós trabalhamos tríades, agora a gente vai trabalhar as tétrades, que a gente poderá acrescentar mais um som a essa tríade que a gente encontrou. De modo que o meu acorde tem agora 4 sons diferentes no mesmo acorde. Vamos fazer dois exemplos, pessoal. A gente vai fazer um acorde com sétima menor e depois a gente vai encontrar um acorde com sétima maior. Aí você tem que lembrar da primeira aula do segundo bimestre, quando a gente trabalhou os intervalos de sétima. Lembre que os intervalos de sétima maior possuem a distância de 5 tons e meio. E os intervalos com sétima menor possuem uma distância de 5 tons. Mas, professor, em relação a qual nota? Aquela primeira nota do acorde, a nota fundamental, a nota tônica, tá bom? Vamos começar com o acorde de Sol maior com sétima menor. Olha só, quando a apostila mostrou lá na primeira folha desse conteúdo, falou assim, tríades com complementos, ela estava fazendo menção a isso daqui, a esse número. Esse número aqui é justamente o complemento para a minha tríade. Ou seja, a forma que você lê é Sol maior com sétima menor. Observe que quando eu tenho uma sétima menor, não preciso colocar nada ao lado do número, somente o número, então já sei que o meu intervalo deverá ser menor. Vamos colocar isso na prática agora, aqui no quadro. Antes de eu ter a tétrade, eu preciso ter a tríade. E nesse caso, a tríade de Sol maior. Se a tríade é de Sol, eu preciso iniciar com a nota Sol. Então, acima desse Sol, eu tenho que ter uma terça maior
E acima dessa nota que eu encontrar, eu preciso ter uma terça menor. Lembrem lá, é acorde maior, então terça maior sobre terça menor. Uma terça acima do Sol, nós encontramos o Si. Daqui para cá, ó, eu tenho 2 tons. A gente acabou de ver esse acorde de Sol, gente. Entre o Sol e o Lá, tom, entre o Lá e o Si, tom, 2 tons, terça maior, pronto. E uma terça acima do Si é o Ré, né? Si, Dó, Ré. Entre o Si e o Dó eu tenho um semitom e entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. Aqui está a minha tríade de Sol. Agora eu preciso encontrar a minha sétima, de modo que eu passe a ter 4 notas no meu acorde para que, né, eu complete o acorde que eu estou procurando aqui. E essa sétima menor, ela vem em relação, ó, à primeira nota, que no caso é o Sol. Então eu preciso encontrar que nota é essa a partir do Sol. Então vamos lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Uma sétima acima do Sol é o Fá. E do Sol para o Fá que eu encontrei, para ser sétima menor, eu preciso que tenha exatamente 5 tons. Como eu já fiz até o Ré, é só eu continuar aqui, ó. Entre o Ré natural e o Mi natural, eu tenho um tom completo. E entre o Mi natural e o Fá natural, eu tenho um semitom. Contando: 1, 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5. Já encontrei os 5 tons, né? E daqui para cá, automaticamente, eu tenho um intervalo de sétima menor, que é o que o meu acorde pediu. Agora basta eu agrupar isso como intervalo harmônico, né? Como acorde: Sol natural, Si natural, Ré natural e Fá natural. Uma curiosidade, pessoal: todas as vezes que vocês tiverem acordes maiores ou acordes menores, se tratando de tríade, da minha primeira nota para a minha quinta nota, se eu for considerar assim, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? Daqui para cá, ó, do Sol para o Ré, eu vou ter um intervalo, gente, de quinta justa, ok? Isso se eu estiver falando sobre acordes maiores ou menores. Nesse caso aqui, Sol maior com sétima menor. Da minha primeira nota para a minha quinta nota, né? Se eu estiver falando de escala, automaticamente eu tenho intervalo de quinta justa. Quando eu falo, pessoal, só para dar uma pincelada, se eu for colocar aqui, numerando as notas, aqui seria a nota 1, né, da escala. Esse Lá aqui seria o 2, esse Mi seria o 3, aliás, esse Si seria o 3, o Dó seria o 4, o Ré seria o quinto, o Mi seria o sexto grau da escala e o Fá seria o sétimo, por isso sétima menor, ok? Por isso que também agora há pouco eu chamei esse Ré de quinta nota, ok? Só para a gente relembrar aí os grauzinhos da escala. Do Sol para o Si, terça maior, porque eu encontrei 2 tons. Do Si para o Ré, eu tenho terça menor, porque eu encontrei um tom e meio. Do Sol para o Ré, eu tenho quinta justa, porque eu encontrei, ó, 3 tons e meio. Do Sol para o Fá, que é minha sétima, eu encontrei, ó, 5 tons, automaticamente sétima menor. Então, tá tudo bem amarradinho aí. Coloquei como intervalo harmônico, já encontrei as notas que eu estava procurando, que formam um acorde Sol maior com sétima menor. Agora, pessoal, eu quero fazer um outro acorde de Sol maior com sétima maior. É praticamente igual a esse, só que nesse aqui eu tenho sétima menor. Para minha sétima ser menor, eu tenho que colocar somente um número. Para ser maior, eu preciso ter, ó, um Mzinho maiúsculo ao lado do 7. M maiúsculo é a representação de um intervalo maior. E, como acabei de falar, né, eu sei que estou sendo repetitivo, né, mas só para fixar, aqui eu tenho agora um acorde Sol maior com sétima maior. E agora, da minha primeira nota, né, para a minha sétima, eu preciso ter 5 tons e meio para que eu forme uma sétima maior, tá bom? Eu já vou aproveitar essa mesma estrutura aqui para economizar um pouquinho de tempo e a aula não ficar tão absurdamente grande. Vamos lá, já encontramos
a primeira nota, a terceira nota, que é a minha terça, né? Terça maior. Já encontramos, né? A minha quinta nota aqui, no caso formou a outra terça menor. E agora eu preciso ter 5 tons e meio do Sol para o Fá. Quando eu tive o Fá natural, eu tive 5 tons. Então, para essa sétima agora ser maior, eu preciso aumentar esses 5 tons, que é menor, para 5 tons e meio. Para isso, o que eu faço? Uso um sustenidinho, pessoal. E agora, do Mi natural para o Fá sustenido, eu passo a ter, ó, um tom completo. Então, as notas que formam o acorde Sol maior com sétima maior são Sol natural, Si natural, Ré natural e Fá sustenido. Pronto. A única coisa que mudou, pessoal, do Sol maior com sétima menor para o Sol maior com sétima maior, logicamente foi a sétima, que um era natural, no caso do Fá, do Sol maior com sétima menor, e no caso do sétima maior passou a ter um sustenidinho, que era 5 tons, passou a 5,5 com sustenido para que eu tivesse a minha sétima maior. 4 notas diferentes, formei o acorde que eu estava procurando. Então, pessoal, só para a gente recapitular o que a gente acabou de fazer. Nós trabalhamos 2 acordes. O acorde Sol maior com sétima menor e o acorde Sol maior com sétima maior. O que nós fizemos? No acorde Sol, a gente precisa iniciar com a tríade, né? E por ser um acorde maior, precisamos iniciar com uma terça maior seguida de uma terça menor. E pelo acorde ser de Sol, iniciamos pela nota Sol. Uma terça maior acima do Sol natural, nós encontramos o Si natural. E acima do Si natural, nós encontramos o Ré natural. E agora a gente tem que acrescentar a nossa sétima. Por ser uma sétima menor, precisamos ter 5 tons em relação à primeira nota, que no caso é a nota Sol. E nós encontramos a nota Fá natural. Então, as notas do meu acorde Sol maior com sétima menor foram a nota Sol, a nota Si, a nota Ré e a nota Fá natural. Colocamos isso como um intervalo harmônico e automaticamente já encontramos o nosso acorde. Em seguida, pessoal, nós trabalhamos o acorde Sol maior com sétima maior. E a forma que nós temos de representar esse acorde com a sétima maior, ó, é utilizando esse M maiúsculo aqui, ó, ao lado do meu número, para representar que o intervalo é um intervalo maior. Aí nós encontramos de novo, pessoal, uma terça maior, seguida de uma terça menor, com as notas Sol, Si e Ré. E agora a gente precisa acrescentar a sétima. E por ser uma sétima maior, precisamos ter 5 tons e meio em relação à primeira nota. Anteriormente, nós encontramos o Fá natural, né? Que aqui totalizou 5 tons. Então, pessoal, a gente precisa pegar esse Fá natural e aumentar de 5 tons para 5 tons e meio. Para tal, a gente usa o sustenido, né? Então, ficamos com as notas Sol, Si, Ré e Fá sustenido. Escrevemos isso como intervalo harmônico, como tétrade, né? Que automaticamente a gente encontrou o acorde que a gente estava procurando. Vamos, pessoal, para mais 2 exemplos, mas agora de uma outra família. A gente vai trabalhar as tétrades diminutas, tá bom? Vamos lá. No início da aula, nós aprendemos que os acordes diminutos são formados por terças menores. Mesmo raciocínio nós usamos para as tétrades, tá? Então, nós teremos que ter terça menor sobre terça menor sobre terça menor. Vamos colocar aqui no quadro. Vamos fazer esse acorde aqui de Fá sustenido diminuto. Bolinha, né, para representar o acorde diminuto. Também poderia usar o Dim, Fá sustenido, aí Dim, de diminuto. Por o meu acorde ser de Fá sustenido, eu devo iniciar com o Fá sustenido. Acima dessa nota, eu preciso encontrar uma terça menor. Acima dessa nova nota, uma outra terça menor. E acima dessa outra nota, uma outra terça menor. Então, ó, terça menor sobre terça menor sobre terça menor. É tudo menor.
né, em relação às terças. Uma terça acima do Fá sustenido é o Lá. Fá, Sol, Lá. Contabilizando, preciso ter um tom e meio, né? Então, entre o Fá sustenido e o Sol natural, eu tenho um semitom. E entre o Sol natural e o Lá natural, eu tenho um tom. Já encontrei o que eu estava procurando. Um tom e meio, terça menor. Já posso partir para a próxima. Uma terça acima do Lá, pessoal, é o Dó. Lá, Si, Dó. Contabilizando tons e semitons, entre o Lá e o Si, eu tenho um tom. E entre o Si e o Dó, eu tenho um semitom. Novamente, já encontrei a terça que eu estava procurando. Lá natural, Dó natural, um tom e meio, terça menor. Já posso partir para a próxima. Novamente eu preciso ter terça menor. Uma terça acima do Dó é o Mi. Dó, Ré, Mi. Entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. E entre o Ré e o Mi eu também tenho um tom. Não é o que eu estou procurando. Aqui deu 2 tons. Eu preciso reduzir essa distância de 2 tons para um tom e meio. Como que eu faço isso? É só utilizar um bemol. Mi natural, eu passo a escrever como um Mi bemol. E agora, do Ré para o Mi bemol, eu terei um semitom. Totalizando, entre o Dó e o Mi bemol, um tom e meio. Então, as notas do meu acorde de Fá sustenido diminuto são Fá sustenido, Lá natural, Dó natural e Mi bemol. Uma curiosidade sobre o acorde diminuto. Se você pegar a distância desta nota para esta daqui, ou seja, da minha primeira nota para a quinta nota da escala aqui, ó, eu vou ter um acorde, pessoal. Um acorde não, perdão. Eu vou ter um intervalo de quinta diminuta. Se você contabilizar daqui para cá, ou seja, da minha terça para a minha sétima, daqui para cá, ó, eu também terei um intervalo de quinta diminuta. Se você pegar a distância da primeira nota, vou fazer bem grande aqui, ó, da primeira nota para a sétima aqui, ó, eu terei um intervalo de sétima diminuta. Então, ó, quinta diminuta, quinta diminuta, sétima diminuta. Por isso, o motivo da bolinha. Tudo deu diminuto, né? Quinta diminuta, sétima diminuta. Agora, pessoal, só falta a gente escrever como intervalo harmônico as notas que nós encontramos. Fá sustenido, Lá natural, Dó natural e Mi bemol. Aqui nós temos a nossa tétrade de Fá sustenido diminuto. Vou tocar o Fá sustenido diminuto, pessoal. Olha só a sonoridade deles. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer o acorde Lá diminuto. Essa aqui eu vou escrever como Dim, tá? Pessoal, tanto faz. Bolinha, Dim, é a mesma coisa. Não altere em nada. Por ser o meu acorde de Lá diminuto, eu preciso iniciar com a nota Lá. E agora precisamos ter uma terça menor em relação ao Lá, uma terça menor em relação a essa nota que a gente encontrou e outra terça menor em relação a outra terça que a gente encontrou. Então vamos lá. Uma terça acima do Lá é o Dó. Contabilizando, entre o Lá e o Si eu tenho um tom. Entre o Si e o Dó, semitom. Já tenho o que eu preciso. Já tenho um tom e meio, já tenho terça menor. Já posso partir para a próxima. Uma terça acima do Dó é o Mi. Contabilizando tons e semitons, entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. E entre o Ré e o Mi eu também tenho um tom. Não é o que eu estou procurando. Eu preciso ter um tom e meio. Então eu preciso pegar essa distância de 2 tons e reduzir um semitom, de modo que 2 tons se transformem em um tom e meio. Para tal, eu uso um bemolzinho no Mi. Então, a minha terça menor ficou Dó natural e Mi bemol. Agora eu tenho que partir para a outra terça, a partir do Mi bemol. Vamos lá. Uma terça acima do Mi bemol é o Sol. Mi, Fá, Sol.
Agora vamos lá, bem devagarzinho. Do Mi bemol para o Mi natural, pessoal, nós temos um semitom. Entre o Mi natural e o Fá natural, eu tenho também um semitom. E entre o Fá e o Sol, eu tenho um tom completo. Então, olha só, do Mi bemol para o Sol natural, eu encontrei, ó, dois tons, né? Um mais um, dois tons. Novamente, não é o que eu estou procurando. Eu preciso somente de um tom e meio. Dois tons é muito. Preciso trazer esses dois tons para um tom e meio, reduzindo esse Sol um semitom abaixo, usando novamente, um bemol. E agora, do Fá natural para o Sol bemol, eu passo a ter um semitom, totalizando um tom e meio, encontrando a minha terça menor que eu estava buscando. Então, as notas que eu encontrei para Lá diminuto foram Lá natural, Dó natural, Mi bemol e Sol bemol. Escrevo isso como intervalo harmônico e automaticamente já completei o acorde que eu estava procurando. Novamente, pessoal, olha só onde coloquei o meu bemol. Se o Mi é bemol, o bemol também tem que ser escrito no mesmo lugar da nota. Se o Sol é bemol, escrevo o bemol no mesmo lugar da nota. Se eu colocasse um em cima do outro aqui, ia ficar muito bagunçado. Trouxe um pouquinho mais para frente aqui e automaticamente ficou bem de fácil entendimento a minha escrita. Vou agora tocar o Lá diminuto. Vamos agora só dar uma revisãozinha no que a gente acabou de ver quanto aos acordes diminutos. Nós começamos com o acorde Fá sustenido diminuto e nós aprendemos que a tétrade diminuta é formado por terça menor sobre terça menor sobre terça menor. Por o meu acorde ser de Fá sustenido, eu inicio com a nota Fá sustenido. Uma terça menor acima do Fá sustenido, nós encontramos o Lá natural. Uma terça menor acima do Lá natural, nós encontramos um Dó natural. E acima do Dó natural, nós encontramos um Mi bemol. Terça menor sobre terça menor sobre terça menor. Escrevemos isso como um intervalo harmônico, como um acorde, automaticamente já encontramos a tétrade que nós estávamos procurando. Depois nós fizemos o acorde de Lá diminuto. Por ser um acorde diminuto, novamente preciso ter terça menor sobre terça menor sobre terça menor. E iniciamos com a nota Lá, depois encontramos a nota Dó natural, depois encontramos a nota Mi bemol e depois a nota Sol bemol. Escrevemos isso como tétrade, né, como intervalo harmônico e automaticamente completamos as notas que formam o acorde que nós estávamos buscando. Agora, pessoal, vamos para uma outra família de acordes. O acorde de meio diminuto. O acorde de meio diminuto, pessoal, é muito parecido com o diminuto. A única nota que se difere é a sétima. Enquanto no acorde totalmente diminuto nós encontramos uma sétima diminuta, né? O intervalo de sétima diminuta. No acorde meio diminuto, essa sétima ela não será diminuta, ela será menor, tá bom? Vamos fazer exemplos aqui e vocês vão entender bem legal o que a gente está querendo ensinar. E eu vou usar os mesmos acordes. E a gente fez Fá sustenido diminuto, depois Lá diminuto. Agora nós vamos escrever um acorde Fá sustenido com meio diminuto e um Lá com meio diminuto. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos escrever aqui nossa tétrade de Fá sustenido com meio diminuto. Olha só a forma que eu represento o meio diminuto. É aquela bolinha do diminuto, só que com um cortezinho. Algumas pessoas costumam falar que o acorde com meio diminuto ele é um quase diminuto. E de fato ele é quase um diminuto. Só não é um totalmente diminuto por conta da sétima, como eu acabei de explicar para vocês. Então vamos lá. Novamente a gente inicia pela tríade. Por ser um acorde Fá sustenido, eu inicio com a nota Fá sustenido. Agora, por ser um acorde diminuto, né? Eu preciso ter uma terça menor, depois uma terça menor. Até aqui eu tenho diminuto. Aí depois disso eu preciso acrescentar a sétima, tá? Mas vamos acrescentar a primeira tríade aqui. Vamos lá. Agora há pouco a gente já encontrou essas notas. A gente encontrou a nota Lá natural e a nota Dó natural, né?
daqui para cá um tom e meio, daqui para cá um tom e meio. Agora que vem o meio diminuto. Se nós tivéssemos um acorde totalmente diminuto, daqui para cá eu deveria ter um acorde, um intervalo, né, de sétima diminuta. Mas não é o que eu quero. Agora é meio diminuta. Então, esse intervalo que antes era de sétima diminuta, precisa ser de sétima menor, ok? É exatamente aqui a diferença do meio diminuto para o totalmente diminuto, tá? De novo, no diminuto aqui deveria ser sétima diminuta, ou seja, deveria ter 4 tons e meio. Já no meio diminuto eu preciso ter sétima menor. Então, a sétima menor possui 5 tons de distância em relação à primeira nota do acorde. Então vamos lá, vamos saber que nota é essa sétima a partir do Fá sustenido. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. A minha nota é um Mi. Agora vamos lá, pessoal, contar os tons e semitons. Ó, do Fá sustenido para o Sol natural eu tenho semitom. Do Sol para o Ré, perdão, do Sol para o Lá eu tenho um tom. Do Lá para o Si eu tenho um tom também. Do Si para o Dó eu tenho um semitom, né? Aí um tom e meio, terça menor, terça menor. Continuando. Entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. E entre o Ré e o Mi eu tenho um tom. Bem longo de caminho aí, né? Mas vamos lá saber quanto que deu aqui. Meio, mais um, um e meio, mais um, dois e meio, mais meio, 3, 4, 5. Se eu já encontrei os 5 tons que eu estava procurando, as notas que formam o acorde Fá sustenido com meio diminuto são Fá sustenido, Lá natural, Dó natural e Mi natural. Vocês lembram, pessoal, que no acorde Fá sustenido diminuto, esse Mi aqui, ó, ele era bemol. Mas, por ser meio diminuto, aqui encontramos um Mi natural. Aqui está o meu acorde Fá sustenido com meio diminuto. Vou tocar para vocês, ó. Pessoal, agora eu vou tocar o Fá sustenido diminuto, depois eu vou tocar o Fá sustenido com meio diminuto para vocês perceberem a diferença de sonoridade dos dois acordes aí. Olha lá, Fá sustenido diminuto, Fá sustenido com meio diminuto. De novo, diminuto, com meio diminuto. Vamos agora para o Lá com meio diminuto. Por ser acorde Lá, preciso iniciar com a nota Lá. E por ser diminuto, preciso ter uma terça menor aqui, seguido de uma terça menor aqui. Até o momento da minha tríade, ele ainda é um acorde diminuto, né? Depois eu vou para a minha tétrade, tá? Mas como eu falei para vocês, pessoal, o meio diminuto, ele é um quase diminuto perfeito. Ele é diminuto, mas ele é um quase perfeito, tá? A única diferença, como eu falei, né? Repito novamente, é com a sétima aí. Então vamos lá, uma terça menor acima do Lá natural é o Dó natural. E agora há pouco a gente encontrou também essa nova terça aqui, que deu um Mi bemol, né? E agora a gente tem que encontrar a nossa sétima. No caso do meio diminuto, preciso que seja uma sétima menor. E para ser sétima menor, preciso ter 5 tons. A sétima em relação ao Lá, pessoal, é o Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A sétima é, como eu acabei de falar, o Sol. Do Lá para o Sol, preciso ter 5 tons para que seja menor. Então vamos lá. Do Lá para o Si, eu tenho um tom. Do Si para o Dó, eu tenho um semitom. Um tom e meio, terça menor. Vamos para cá. Entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom. E entre o Ré e o Mi bemol, eu tenho um semitom. Um tom e meio, terça menor. Outra terça. Entre o Mi bemol natural, aliás, vamos para outra terça. Entre o Mi bemol e o Fá natural, nós temos um tom.
E entre o Fá e o Sol, nós também temos um tom. 1,5, 2,5, 3, 4, 5 tons. Se eu já tenho 5 tons, eu já encontrei a minha sétima menor. Agora basta eu colocar aqui como intervalo harmônico o Lá natural, o Dó natural, o Mi bemol e o Sol natural. Vou tocar o acorde para vocês ouvirem a sonoridade aí. Lá, Dó, Mi bemol e Sol. Pessoal, eu vou tocar o Lá totalmente diminuto, né? O Lá diminuto, seguido do Lá com meio diminuto. Olha só, Lá diminuto, Lá com meio diminuto. Pessoal, uma outra curiosidade, só para acréscimo de informação. Se você contabilizar do Mi bemol para o Sol natural, você terá, pessoal, uma terça maior. Lembre que lá o diminuto deu terça menor, terça menor, terça menor. No caso do meio diminuto, a última aqui dá uma terça maior, tá bom? Só para acréscimo de informação. Pessoal, só para dar uma recapitulada no que a gente acabou de fazer. Nós trabalhamos primeiro o Fá sustenido com meio diminuto. Por ser um acorde diminuto, precisamos ter uma terça menor seguido de uma terça menor para formar a tríade. E nós encontramos o Fá sustenido, o Lá natural e o Dó natural. Agora a gente precisa partir para a tétrade, né? Acrescentando uma sétima menor em relação à primeira nota. E nós, pessoal, encontramos a nota Mi natural. Escrevemos isso como um acorde e automaticamente encontramos a tétrade de Fá sustenido com meio diminuto que nós estávamos procurando. Depois nós fizemos o acorde de Lá com meio diminuto. E novamente começamos com uma terça menor seguido de uma terça menor. Por ser acorde Lá diminuto, iniciamos com a nota Lá. Encontramos a nota Dó natural depois e após a nota Mi bemol, terça menor sobre terça menor. E por ser meio diminuto, eu preciso ter um intervalo de sétima menor em relação à primeira nota. E nós encontramos, pessoal, a nota Sol. De modo que do Lá natural para o Sol natural, nós temos 5 tons. Escrevemos isso como um acorde, né, como intervalo harmônico e está tudo certo. Agora a gente vai para uma última família de acordes, com acordes aumentados. Enquanto os diminutos era terça menor sobre terça menor sobre terça menor, os aumentados são tudo grande. Pense dessa forma: diminuto tudo pequeno, tudo menor; aumentado tudo grande, tudo maior. Ou seja, a estrutura dos acordes aumentados são terça maior sobre terça maior sobre terça maior. Pessoal, vamos fazer dois exemplos. Vamos fazer o acorde Si bemol aumentado, depois iremos fazer o acorde de Fá aumentado. Vamos lá, Si bemol aumentado primeiro aqui. Há duas formas de representar o acorde aumentado. Ou colocando A1 de aumentado, ou você escrevendo o sinal de mais, tá? No outro exemplo eu vou escrever o sinal de mais. Mas é só formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Mas como eu falei, são só duas formas de escrever a mesma coisa. O resultado é o mesmo, o intuito é o mesmo, a leitura, a nota é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Por ser um acorde Si bemol, preciso iniciar com o próprio Si bemol. E agora eu preciso ter uma terça maior acima desse Si bemol. Preciso ter uma terça maior acima dessa nova nota e outra terça maior acima da outra nota, tá bom? Terça maior sobre terça maior sobre terça maior. Vamos lá, uma terça acima do Si bemol é o Ré. Si, Dó, Ré. Preciso ter dois tons. Um tom acima do Si bemol, pessoal, é justamente o Dó natural. E entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom também. Se eu já encontrei dois tons aqui, automaticamente já encontrei a terça maior que eu estava procurando. Vamos para a próxima terça. Uma terça acima do Ré, pessoal, é o Fá. Ré, Mi, Fá. Preciso novamente ter dois tons. Vamos lá contabilizar. Entre o Ré e o Mi, eu tenho
um tom de distância. Entre o Mi e o Fá, eu tenho um semitom, um tom e meio. Não é o que eu estou procurando. Eu preciso ter 2. Então eu preciso pegar essa distância de 1,5 e aumentar para 2. Então eu preciso elevar esse Fá natural um semitom acima. Para tal, eu uso o sustenido, gente. O que era um semitom passa a ser um tom completo. Do Mi para o Fá sustenido, eu tenho um tom. Então, já encontrei a minha terça maior. Agora eu preciso finalizar isso com mais uma terça maior em relação ao Fá sustenido. Então vamos lá. Uma terça acima do Fá é o Lá. Fá sustenido, Sol, Lá. Fá, Sol, Lá. Vamos lá contabilizar os tons e semitons. Entre o Fá sustenido e o Sol natural, eu tenho, pessoal, um semitom. Pronto. E entre o Sol natural e o Lá natural, eu tenho um tom completo. Novamente, deu um tom e meio. Não é o que eu estou procurando, eu preciso de 2. Então, eu preciso pegar essa distância de 1,5 e aumentar para 2, fazendo com que esse Lá seja escrito um semitom acima. Escrito e tocado, né? Para isso, eu faço o uso do sustenido. Agora, do Sol natural para o Lá sustenido, eu terei um tom mais um semitom. Totalizando, do Fá sustenido para o Lá sustenido, 2 tons, automaticamente tendo a minha terça maior que eu estava procurando. Agora basta eu escrever isso como um intervalo harmônico. Então vamos lá, nós encontramos as notas Si bemol, depois Ré natural, depois um Fá sustenido e depois um Lá sustenido. Essas são as 4 notas que formam a minha tétrade de Si bemol aumentado. Eu vou tocar para vocês ouvirem a sonoridade desse acorde aumentado aqui. Olha lá, Si bemol, Ré natural, Fá sustenido e Lá sustenido. Vamos agora, pessoal, fazer mais um exemplo de acorde aumentado. Vamos para o acorde Fá aumentado. Olha lá, eu escrevi minha cifra de Fá aumentado usando um mais. Esse mais é a representação de um acorde aumentado, tá bom? Mas, como eu falei e repito, tanto faz o A1 de aumentado ou mais, é a mesma coisa, é somente uma forma diferente de escrever a mesma coisa, tá? Como falei, o intuito, as notas, é a mesma coisa. Por ser um acorde Fá aumentado, eu preciso iniciar com o Fá natural. Se fosse Fá sustenido aumentado, eu iniciaria com Fá sustenido. Se fosse um Si bemol aumentado, que foi nosso exemplo anterior, eu iniciei com Si bemol. Enfim, Fá aumentado, inicio com Fá. Agora eu preciso ter uma terça maior acima desse Fá, seguido de outra terça maior e seguido de outra terça maior. Terça maior sobre terça maior sobre terça maior. Uma terça em cima do Fá é o Lá. Contabilizando tons e semitons, entre o Fá e o Sol, eu tenho um tom de distância. E entre o Sol e o Lá, eu também tenho um tom. Já encontrei 2 tons, já automaticamente ganhei aqui a terça maior que eu estava procurando. Vamos para a próxima. Uma terça acima do Lá é o Dó. Lá, Si, Dó. Entre o Lá e o Si natural, eu tenho um tom. E entre o Si e o Dó, eu tenho um semitom. Não é o que eu estou procurando. Eu não preciso de um tom e meio, eu preciso de 2. Então eu preciso pegar essa distância de 1,5 e aumentar para 2 tons. Eu preciso aumentar esse Dó um semitom acima. Para isso eu uso um sustenido. E agora do Si para o Dó sustenido, pessoal, eu passo a ter um tom. 2 tons, terça maior, já encontrei o que eu estava procurando. Vamos para a última terça, agora em relação à nota Dó sustenido, que é o Mi. Dó, Ré, Mi. Contabilizando tons e semitons. Entre o Dó sustenido e o Ré natural, eu tenho um semitom.
E entre o Ré e o Mi eu tenho um tom completo. Novamente, não é o que eu estou procurando, eu preciso de 2 e não de 1,5. Então, novamente, eu preciso aumentar essa distância de 1,5 para 2. Para tal, eu uso um sustenido no Mi. E agora, do Ré para o Mi sustenido, eu vou ter um tom mais um semitom. O que era 1,5 do Dó sustenido para o Mi natural, eu aumentei para 2, né? Colocando um sustenidinho lá no Mi. E agora eu encontrei a minha terça maior que eu estava procurando. Então, as notas que formam o acorde Fá aumentado são Fá natural, Lá natural, Dó sustenido e Mi sustenido. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês quanto aos acordes aumentados. Olha só, se você medir desta nota para esta nota, você encontrará uma distância de quinta aumentada. Se você medir desta nota para esta nota, você também terá uma distância de quinta aumentada. Se você medir desta nota para esta nota, você terá um acorde de sétima, perdão, vamos voltar lá. Se você medir desta nota para esta nota, você terá um intervalo de sétima aumentada. Então, ó, quinta aumentada, sétima aumentada. Eu vou tocar para vocês esse acorde Fá aumentado para vocês ouvirem a sonoridade dele. Ó, Fá natural, Lá natural, Dó sustenido e Mi sustenido. Pessoal, agora a gente vai só revisar o que a gente acabou de fazer com esses dois acordes que a gente aprendeu agora, do Si bemol aumentado e do Fá aumentado. Vamos lá. No Si bemol aumentado, por ser um acorde aumentado, nós precisamos ter uma terça maior, seguido de uma terça maior, seguido de outra terça maior. E por o acorde ser de Si bemol, iniciamos com a nota Si bemol. Aí nós encontramos dois tons acima desse Si bemol, que é a nota Ré natural. Depois nós achamos o Fá sustenido, né, que é a minha terça maior acima desse Ré. E depois nós encontramos o Lá sustenido, que é a terça maior em relação a essa nota aqui que nós encontramos anteriormente. Nós escrevemos isso como um acorde, né, como intervalo harmônico e está tudo certo. Depois nós fomos para o acorde Fá aumentado. E, novamente nós precisamos ter a estrutura de terça maior, mais terça maior, mais terça maior. Por ser um acorde Fá aumentado, iniciamos com a nota Fá. Depois colocamos uma terça maior acima dele, que nós encontramos a nota Lá. Depois uma terça maior acima desse Lá, que resultou no Dó sustenido. E depois uma terça maior acima desse Dó sustenido, que deu a nota Mi sustenido. Colocamos isso como intervalo harmônico, né, como um acorde, e automaticamente resolvemos as notas que nós estávamos procurando. Pessoal, esse conteúdo ele requer muita atenção de vocês quanto à contagem de tons e semitons, né, para vocês saberem o que é uma terça maior, o que é terça menor. Vocês precisam também ter aquela sensibilidade de vocês gravarem as estruturas, né, que formam os acordes maiores, os acordes menores, os acordes aumentados e os acordes diminutos. E principalmente, gente, vocês precisam praticar, né, escrever esses acordes respondendo às atividades de vocês. Gente, na página 57 nós temos 14 acordes para vocês responderem, né? Na primeira questão você tem que escrever a cifra. Na segunda questão são 7 acordes para vocês olharem a cifra que tem lá e escrever as notas que formam essa tríade. E na página 59 vocês têm 32 tétrades para você praticar. Então respondam isso, tá? Pratiquem. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, quanto à forma de vocês responderem esses acordes, vocês podem me acionar, acione lá, né, no WhatsApp, lá no grupo da nossa escola, da nossa sala, e automaticamente a gente pode estar respondendo e resolvendo junto essas dúvidas de vocês, tá bom? E esse foi o nosso conteúdo de hoje, inclusive ele é o último conteúdo desse segundo bimestre. Estudem com muita atenção, com muito zelo, com muito capricho, porque realmente esse conteúdo, pessoal, se vocês não praticarem, infelizmente é um pouco difícil de vocês conseguirem compreender com tanta fluência, tá?
Então, nesse segundo bimestre nós estudamos, na primeira aula, intervalo de sexta, intervalo de sétima. No segundo conteúdo, nós estudamos os intervalos compostos. E no terceiro conteúdo são acordes. Então, vocês observem que o segundo bimestre ele possui somente 3 conteúdos, mas são conteúdos grandes. É tanto que essa aula de tétrade, né, a gente está estudando online, dividindo isso em 3 aulas diferentes, né? Mas por ser gravado, a gente resolveu gravar em um vídeo somente. Pratiquem, estudem, se tiver dúvidas me acionem e a gente vai ficar por aqui, tá bom? A todos muito obrigado e tenham uma boa semana e pratiquem bastante a apostila de vocês. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.